Hoje iremos apresentar sobre o direito internacional privado. O direito internacional privado é um ramo essencial do ordenamento jurídico que atua justamente quando uma relação jurídica envolve mais de um país. Com a globalização e o aumento das interações entre pessoas, empresas e estados, crescem também os conflitos de lei e de jurisdição. O direito internacional privado, ele surge para resolver esses conflitos e garantir segurança jurídica nas relações transnacionais. Dessa forma, o direito internacional privado pode ser entendido como um conjunto de normas e princípios que solucionam três questões. Primeiro, conflitos de lei no espaço, ou seja, quando precisamos determinar qual legislação deve ser aplicada a uma relação que envolve elementos estrangeiros. 2. Conflitos de jurisdição que tratam de identificar qual país tem competência para julgar determinado litígio. E 3. Reconhecimento e eficácia de decisões estrangeiras que envolve a possibilidade de uma sentença proferida entre outro país produzir efeito aqui no território brasileiro. Para isso, dos instrumentos centrais dessa disciplina são as regras de conexão, critérios que indicam qual lei será aplicada, além deles, o direito internacional privado, também abrange normas sobre competência internacional e mecanismo de cooperação jurídica. A nacionalidade e o domicílio, eles são elementos fundamentais para definir a posição jurídica de uma pessoa no plano internacional, porque vai influenciar a lei determinável aplicável à autoridade competente para a resolução de conflitos. Embora sejam conflitos distintos, ambos exercem papel relevante na organização das relações privadas que tenham envolvimento com o estrangeiro. A nacionalidade, ela representa um vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado. Esse laço, ele não se limita à esfera simbólica, mas determina direitos e deveres no âmbito nacional e a jurisdição do país internacional. Assim, a nacionalidade e o domicílio contribuem para que haja um equilíbrio dos interesses entre o indivíduo e os estados e as sociedades envolvidas. A OEA é um sistema basicamente composto por dois órgãos principais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o IDH. A comissão ela vai atuar como órgão de natureza quase jurisdicional e vai exercer funções de monitoramento, recebendo petições individuais e formulando recomendações aos estados. A Corte, por sua vez, ela vai constituir um caráter jurisdicional pleno, vai julgar casos contenciosos e emitir opiniões consultivas que orientam a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, desenvolvido no âmbito das Nações Unidas, ele vai constituir o núcleo mais abrangente de mecanismos internacionais que promovem a defesa da dignidade da pessoa humana. Ele vai se estruturar a partir da Carta da ONU, que é a Declaração dos Direitos Humanos Universais, e de um conjunto de tratados e órgãos que são especializados e que, em conjunto, vão formar um modelo global de vigilância e promoção dos direitos fundamentais. A atuação desse sistema ela vai ultrapassar fronteiras e influenciar diretamente a maneira pela qual os estados vão moldar as suas práticas internas e suas relações jurídicas no plano internacional. A ordem pública e a fraude à lei são dois institutos que funcionam como verdadeiros limites para a aplicação de leis estrangeiras no Brasil. Mesmo quando a norma de outro país seria a regra aplicável a um caso concreto, ela pode ser afastada se contrariar valores considerados essenciais pelo nosso ordenamento jurídico. A ordem pública serve exatamente para isso. Ela impede que uma lei estrangeira produza efeitos aqui, quando viola princípios que estruturam o Estado brasileiro, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a proteção da família, a liberdade individual ou qualquer valor constitucional considerado inegociável.
É como se fosse um filtro que garante que nenhum ato internacional possa fragilizar aquilo que o Brasil entende como indispensável para a convivência social. Um exemplo simples: se uma legislação estrangeira permitir um casamento que viole direitos fundamentais, como casamentos forçados ou com idade incompatível com a proteção da criança e do adolescente, essa norma não pode ser aplicada aqui, ainda que seja válida no país de origem. O juiz brasileiro afasta a norma estrangeira e aplica a legislação nacional para preservar esses princípios. E já a fraude à lei tem uma função complementar. Aqui, o sistema jurídico brasileiro reage quando alguém tenta manipular artificialmente uma situação internacional para escapar da aplicação da lei brasileira. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa altera ficticiamente seu domicílio apenas para se submeter a uma legislação mais vantajosa em outro país. Quando o juiz identifica essa manobra, ele desconsidera a tentativa de burlar o sistema e aplica a lei que realmente deveria reger o caso. Isso preserva a coerência do direito e impede o abuso das regras de conexão do direito internacional privado. Agora, passando para o segundo ponto, que é a consolidação dos direitos sociais e a judicialização desses direitos. Depois da Constituição de 1988, o Brasil fortaleceu muito a proteção dos direitos sociais, como saúde, educação, previdência, assistência, relações de trabalho e proteção à maternidade. Com isso, situações que antes eram tratadas apenas no âmbito administrativo ou político passaram cada vez mais a ser levadas ao judiciário, e isso também se reflete nas questões internacionais. Pense, por exemplo, no número crescente de brasileiros vivendo no exterior, estrangeiros residentes no Brasil e famílias transnacionais. Problemas envolvendo pensão alimentícia, reconhecimento de filiação, adoções internacionais, contratos de trabalho firmados fora do país ou acesso a benefícios previdenciários acabam sendo judicializados com frequência. Nesses casos, o juiz brasileiro precisa conciliar princípios constitucionais, convenções internacionais, tratados assinados pelo Brasil e, às vezes, a legislação estrangeira aplicável no caso. Isso faz com que o direito internacional privado assuma hoje uma função muito mais protetiva, em vez de ser apenas um conjunto de regras técnicas. Ele se aproxima cada vez mais da defesa da dignidade humana e da garantia dos direitos fundamentais, porque muitos desses conflitos envolvem pessoas em situações de vulnerabilidade, imigrantes, crianças, idosos ou trabalhadores que buscam proteção jurídica. A organização judiciária brasileira e o papel do Supremo Tribunal Federal no direito internacional privado, embora a aplicação direta das regras do direito internacional privado aconteça principalmente nas varas estaduais e federais, é o STF quem dá a última palavra quando existe conflito entre tratado internacional e lei interna, quando há dúvida sobre a hierarquia de normas ou quando a aplicação de uma lei estrangeira esbarra na Constituição. O STF também decide questões importantes sobre incorporação de tratados, recepção de normas internacionais, validade de decisões estrangeiras e compatibilidade de atos internacionais com os direitos fundamentais brasileiros. Isso significa que ele atua como guardião da abertura do Brasil ao cenário internacional, mas sempre garantindo que essa abertura respeite a Constituição. O estudo dos conflitos de lei no espaço revela como o direito internacional privado lida com situações em que diferentes legislações podem simultaneamente reger o mesmo fato jurídico. No livro explica que esse fenômeno acontece quando a relação envolve elementos estrangeiros, como pessoas de nacionalidades distintas, contratos firmados fora do país ou bens localizados no exterior. E diante disso, o sistema jurídico precisa definir qual a lei possui a conexão mais forte com o caso concreto. E para realizar essa escolha são utilizados critérios de avaliação, como o domicílio das partes, a nacionalidade, o local onde foi celebrado o contrato ou o país em que o bem se encontra. O autor também destaca que o propósito dessa seleção não é criar confronto entre os ordenamentos, mas estabelecer uma solução coerente e equilibrada. E no Brasil, os parâmetros para essa escolha são principalmente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que permite a aplicação do direito estrangeiro, desde que respeitados os limites da ordem pública, da soberania nacional e dos princípios fundamentais do nosso sistema jurídico. A jurisprudência brasileira tem fortalecido a aplicação prática do direito internacional privado ao lidar com casos que envolvem legislações diferentes, especialmente em questões de família e contratos internacionais. E em disputas de guarda com elementos estrangeiros, os tribunais têm priorizado o melhor interesse da criança, utilizando normas internas quanto tratados internacionais. E o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, também exerce papel central ao homologar sentenças estrangeiras
reconhecendo sempre que forem respeitados os requisitos como a citação válida, a legitimidade da decisão e a compatibilidade com a ordem pública. Portanto, o Judiciário demonstra abertura à cooperação jurídica, integrando normas estrangeiras ao sistema nacional quando não viola os princípios constitucionais. A partir da obra do autor, percebe-se que o direito internacional privado exerce função estratégica em um mundo cada vez mais interligado. Os conflitos de lei no espaço evidenciam a necessidade de mecanismos de indicar de maneira técnica e justa qual legislação deve orientar a solução de casos com elementos estrangeiros. A atuação da jurisprudência brasileira mostra que há uma evolução consistente nesse campo, com crescente abertura ao reconhecimento de normas e decisões provenientes de outros países. Essa postura fortalece a cooperação jurídica internacional, aumenta a previsibilidade das decisões e proporciona maior segurança às relações que ultrapassam as fronteiras. Portanto, conclui-se nesse vídeo que o direito internacional privado não apenas organiza a convivência entre diferentes sistemas jurídicos, mas também promove soluções mais humanas, equilibradas e compatíveis com as exigências da sociedade contemporânea.